Boa tarde a todos. Então, hoje na aula, a gente vai fazer a correção da P1, né? Lembrando que boa parte da prova também relacionava a interpretação das questões, e eu tentei abranger todos os temas, apesar de termos apenas 6 questões. Eu tentei abranger dentre elas o mais importante de cada tema, sendo elas os aminoácidos, as proteínas, a parte de carboidratos, a parte de alelopatia, e ficou faltando então a parte de fito-hormônios em relação às proteínas. Tá? Mas como a gente fez uma aula bem interessante sobre isso, eu acredito que todos tenham fixado as principais partes importantes desses fito-hormônios, né? Lembrando das auxinas, giberelinas, citocininas e o etileno, geralmente relacionados a quê? Né? A maturação, desenvolvimento e crescimento, germinação de algumas espécies e sementes das plantas. Então, a primeira questão, pessoal, eu perguntei para vocês sobre a alelopatia, né? Pedi para vocês explicarem os efeitos sobre as plantas, os principais compostos que apresentam as características, e com isso, elaborar um ensaio para fazer testes desses efeitos alelopáticos, por exemplo, com extrato das plantas, né, que inibissem a germinação e o desenvolvimento de algumas plantas. E pedir para vocês apresentarem como seria desenvolvida essa pesquisa. Tá? Então, a primeira parte da questão é mais conceitualizar, contextualizar e conceituar. Aí falar sobre, explicar, né, o efeito da alelopatia sobre as plantas e quais são esses compostos envolvidos. Tá? Então, aqui, dentre a apresentação que eu fiz aqui, né, a gente teve uma aula sobre a alelopatia, e aí o que está dizendo, né? Está dizendo que dentre os mecanismos de ação existem poucos conhecimentos de fato como esses elementos geralmente relacionados aí ao metabolismo secundário das plantas atuam, mas eles têm muita semelhança com relação à ação do mecanismo de ação dos herbicidas, né? Lembrando que a maior parte dos efeitos alelopáticos relacionam, então, a inibição de germinação, desenvolvimento e crescimento das plantas. Porém, alguns autores, tanto em 85 quanto posteriormente, vieram trazer algumas inferências com relação a quê? Que esses efeitos alelopáticos estavam relacionados à assimilação com os nutrientes, então por isso as limitações de crescimento e desenvolvimento. A parte da germinação, então, estaria relacionado com os hormônios, né, os fito-hormônios. Parte de fotossíntese também, então, a planta, né, obrigatoriamente inicia-se o processo de fotossíntese para captação, então, de elementos para a formação do esqueleto de um carboidrato, e isso serviria de energia para ela, para os demais efeitos metabólicos que ocorrem e bioquímicos dentro dela. Na respiração celular também, ou seja, na degradação, então, da energia dentre o metabolismo, também relacionado à parte da permeabilidade das membranas, ou seja, as trocas com o meio externo em relação aí aos gradientes de concentração, além do que as atividades enzimáticas. Então, se vocês forem analisar, todas essas funções são funções relacionadas à parte bioquímica, tá? Então, por mais que não se conheça efetivamente os efeitos diretos da alelopatia de alguns tipos de plantas em outras, esses autores relacionam todas os efeitos a um dessas rotas, né? A assimilação dos nutrientes, crescimento, fotossíntese, respiração, troca com o ambiente e algumas atividades enzimáticas. E aí, eu também falar algumas questões dos compostos. Então, quais são os principais compostos que são relacionados quanto a parte de os grupos químicos a isso? Então, a gente tem aí que alguns são eliminados de forma gasosa, são os gases, né? Então, a eliminação desses gases.
Alguns também são ácidos orgânicos e aldeídos que são produzidos pelas plantas. Então, como que isso tudo foi provado e comprovado? Esses 11 grupos químicos que observou-se essa interferência no desenvolvimento das plantas ou, de alguma forma, influenciou, foi o isolamento dessas substâncias e os testes, então, para avaliar o que era o composto desses grupos e como eles agiam, mas a forma que isso ocorria dentro e a outra planta ainda ficou desconhecida. Sabe-se que, por exemplo, os ácidos aromáticos têm influência de inibição, mas como isso ocorre, provavelmente em uma daquelas rotas que eu apresentei. Aí a gente tem também as cumarinas, as quinonas, os flavonoides, taninos, alcaloides, terpenoides e algumas outras que ainda não foram colocadas na descrição. Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, quando eu dei o exemplo para vocês do sorgoleone, que a planta de sorgo elimina, ela tem um efeito em algumas plantas. Por exemplo, se a gente utiliza o sorgo, maneja aquela palhada dele e vem com plantio de algumas culturas, observou-se que o sorgo apresenta características interessantes no controle de algumas plantas invasoras, assim como o girassol também apresenta. E como eu mostrei para vocês, para o isolamento de alguns herbicidas, as empresas descobriram em algumas plantas esses efeitos alelopáticos que ocorrem em certas plantas, e isso, então, eles começam a desenvolver a molécula para fabricação de algum tipo de herbicida. Então, naturalmente, esses compostos ocorrem de forma, geralmente, em seu metabolismo secundário. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de um ser animal, e não uma planta, né, um vegetal, quando a gente fala assim, por exemplo, o meu sistema, eu tenho um sistema, né? Um sistema digestório, eu tenho um sistema circulatório, eu tenho um sistema excretor. A planta, tudo que ela absorve, todo o metabolismo que ocorre dentro dela, ela não tem uma eliminação, ela não tem um sistema de excreção, né? Por exemplo, a urina, né, a parte de filtragem de sangue, como nós temos. Então, costuma-se fazer uma analogia ao metabolismo secundário. Então, esse metabolismo secundário responsável pela produção desses elementos, desses grupos químicos, faz com que ela possa ter uma eliminação a partir das raízes, a partir das folhas ou até mesmo na decomposição do material dela, e isso ser aquele metabolismo secundário como se fosse uma excreção da planta. Mas nem sempre isso vai ser uma coisa negativa. Nós temos também que alguns óleos essenciais vêm da onde? Vêm também desse metabolismo secundário. E os óleos essenciais podem ser muito bem utilizados em outras indústrias, né? As indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas e medicinais. Estamos dizendo do que infere diretamente no desenvolvimento de outras plantas. E por isso é o nome de um efeito alelopático, tá? Então, a primeira parte da questão era vocês apresentarem essas substâncias, fazerem a apresentação do que é a alelopatia, então a influência de alguma forma de substâncias no desenvolvimento, crescimento e germinação das plantas. E isso pode ser usado de forma positiva no desenvolvimento, às vezes, de alguns produtos aí, até mesmo na linha de orgânicos, para inibir ou manejo, né, fitotecnia, na parte de fitotecnia, a gente pode manejar a palhada e pode manejar, então, a cultura para trazer benefícios com relação a esses efeitos. E quando eu pedi para vocês elaborarem um experimento com algum extrato de planta, o ideal era vocês terem ido atrás de algumas plantas-chave que já apresentam efeitos alelopáticos. Alguns de vocês até falaram na aula a respeito da aveia. De fato, a aveia apresenta efeitos alelopáticos, o girassol, o sorgo, ou outras plantas, por exemplo, a tiririca, se a gente pega os bulbos dela e bate no liquidificador, você faz um extrato que é utilizado também como um herbicida. Então, a ideia era vocês terem ido buscar na literatura alguns trabalhos e desenvolverem uma ideia. Não, então eu vou fazer isso num canteiro, vou fazer isso na casa de vegetação, vou fazer isso no laboratório com uma quantidade em ml desse extrato e ver a influência na germinação, por exemplo,
hoje a gente tem grande problema com capim amargoso, né? É uma planta daninha de difícil controle. A gente tem também problema com a buva. A gente tem problema com outras plantas, por exemplo, a trapoeraba também é complicada em alguns casos, corda de viola. Então, vocês poderiam fazer testes em plantas que são prejudiciais na cultura. E era para desenvolver um trabalhinho prático, bem simples, para também trazer essa forma investigativa de vocês trabalharem, porque tudo hoje que nós fazemos, seja na nossa parte profissional, ou até mesmo no dia a dia, a gente tem que trabalhar com testes, né? A gente costuma ter ideias para fazer testes se aquilo pode ser ou não benéfico. Então, desenvolver o espírito criativo e investigativo de vocês foi a ideia principal. A questão número 2, se a gente voltar para a prova, é uma questão que eu coloquei a respeito do trabalho que vocês apresentaram em relação às bebidas. Então, cada grupo apresentou uma bebida, né, de origem aí a partir dos processos, então, de fabricação de açúcar em álcool, ou seja, da fermentação inicialmente, posterior, algumas delas sofreram a destilação, e a ideia era vocês explicarem de forma detalhada esse processo. Então, eu pego o milho, né, por exemplo, o bourbon. O bourbon, que é um whisky, não é um whisky, né? Ele é feito, então, do milho. Nos Estados Unidos, na época da lei seca, foi talvez uma das bebidas mais utilizadas, em que você tem o milho como fonte do carboidrato, no caso, o amido, e faz o processo. Então, o que é, né, a fermentação? É você utilizar o processo fermentativo de um açúcar a partir de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles consomem essa fonte energética e transformam no álcool, né? Então, a ideia era vocês descreverem da bebida que vocês falaram. Alguns falaram do vinho, do saquê, do uísque, da cachaça. Então, a ideia era vocês transformarem essa apresentação, como fizeram, em algum processo industrial, que também envolve a bioquímica, né? Essa parte, por que é bioquímica aí no caso? Porque você tem uma macromolécula como um carboidrato, no caso, né? Se for a cachaça, a gente está usando um disacarídeo, que é a sacarose, transformando ela no álcool a partir, então, de micro-organismos. São os micro-organismos que transformam o açúcar no álcool, as leveduras, né? Que transformam e faz com que elas sejam mais e trabalhe isso no processo de agregar valor à parte do açúcar. Bom, em relação à terceira questão, nós temos que a parte do trabalho dos aminoácidos. Então, a gente começou a nossa disciplina, né? A gente pegou o bonde andando, eu terminei a parte dos carboidratos, né? Eu passei os polissacarídeos, e aí a gente veio falar dos aminoácidos. O que eu quis trazer para vocês na questão 3? Que, de fato, os aminoácidos, hoje na agricultura, eles estão tornando-se estratégias visando principalmente o aumento da produtividade e tentando aumentar ou induzir a tolerância das plantas contra algumas adversidades ambientais. E que, embora a planta seja capaz de sintetizar todos esses aminoácidos, que são 20, elas muitas vezes passam por estresse ambientais, né? De repente uma seca ou às vezes uma fitotoxicidade por erros de doses na hora de fazer alguma recomendação, que por mais que a planta seja capaz de sintetizar esses 20 aminoácidos e com isso produzir as proteínas necessárias, esses testes com os aminoácidos elementares estão trazendo bons resultados hoje no campo e fazendo com que as plantas aumentem sua produtividade e, em alguns casos, aí consigam superar esses danos. A questão em si estaria mais relacionada ao custo, né? Será que a minha cultura paga esse valor? Porque não são baratos, né? A gente pegar um aminoácido aí, as doses não são altas, mas você utilizar um aminoácido, a base dos aminoácidos, né? Por exemplo, a gente ter principalmente elementos que são importantíssimos para os aminoácidos. Nós temos quais elementos, né? Vamos lembrar da molécula do aminoácido. O aminoácido, ele possui, então, uma extremidade amino e a parte outra o ácido, que seria, né,
ou a gente tem a carbonila, ou a aldose, né, ou o ácido carboxílico de um lado e a amina do outro. Então, a gente tem um elemento fundamental, que é o nitrogênio. Então, o nitrogênio ele é extremamente fundamental para o desenvolvimento vegetal da planta, ele apresenta funções aí principalmente na relação de fotossíntese, também na parte de desenvolvimento celular e etc. Mas a gente tem aí um elemento muito importante na produção dos aminoácidos, que é o enxofre. Tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, quando a gente fala de aminoácidos que apresentam enxofre, por exemplo, a gente tem a cisteína, né, a cistina, que é muito importante. E tudo isso para a planta, quando ela apresenta essa como se fosse uma injeção na veia desses aminoácidos elementares, eles têm eles de forma pura. Então, eles podem entrar no metabolismo da planta de forma mais rápida do que se eu tenho aí os elementos no solo. Então, eu vou absorver o meu elemento, esse meu elemento vai tornar vai entrar na rota metabólica e aí sim eu faço a síntese dos meus aminoácidos. Então, eu já tenho esse aminoácido de prontidão. E aí, a questão, né, que eu coloquei na resposta, a pergunta é que uma estratégia para aumentar a produtividade e eu pedi para vocês explicarem como é possível. E eu coloquei que hoje o número de empresas que apresentam esse comércio em relação aos aminoácidos é muito grande. Só que, da mesma forma que a gente tem muitas empresas já adotando esse sistema e esse manejo, a gente tem poucos trabalhos que comprovem de fato o efeito desses aminoácidos. Então, a ideia é que, apesar de ter muita questão dos técnicos e os produtores que relatam os benefícios, existem controvérsias sobre essa utilização, que uma vez a aplicação isolada dos mesmos, raramente tem mostrado efeitos significativos na produção, que é o que eu falei para vocês. A ideia era vocês buscarem trabalhos também que comprovassem ou não essa eficiência. Que aminoácido é importante para o metabolismo, ela é a unidade básica para a produção de proteínas. Né? Primeiramente, a gente faz a síntese a partir das ligações peptídicas, então eu formo os peptídeos em cadeias vão formar as proteínas, que são aí cadeias enormes, são macromoléculas importantíssimas, né? Aí como hormônios, enzimas, transportadoras e outros benefícios que aí apresentam. E aí, que também as principais funções que poderiam estar relacionadas aos aminoácidos diretamente na agricultura seriam o quê? O que eu acabei de dizer. A síntese das proteínas importantes para esse ciclo da planta, alguns compostos dos hormônios vegetais, efeitos que vão complexar nos nutrientes e outros agroquímicos, que é o que eu falei para vocês. Então, você vai ter aí uma complexação com outros nutrientes e agroquímicos e, com isso, você ter maior eficiência. É como se eu fizesse uma aplicação de um nutriente, esse nutriente tivesse mais efeito por essa complexação no aminoácido. E também, isso já é mais comprovado, que é maior resistência ao estresse hídrico e de alta temperatura e também tolerância ao ataque de doenças e pragas. E eu adiciono quando a gente tem problema com injúrias causadas, por exemplo, por desequilíbrio em relação aos fitotoxicidade, por exemplo, a gente faz a aplicação e dá uma deriva, aconteceu isso com a gente na fazenda, até da Faite, a gente fez uma aplicação, a gente não, né, o funcionário fez uma aplicação num período muito quente e com muito vento de gramoxone, para quem não sabe é o paraquat, que hoje é proibido no mercado, mas foi proibido há pouco tempo, né, estava essa novela de proibir, não proibir, então é um herbicida que ele atua no fotossistema 1, da fotossíntese, ele é de contato, então ele cai na folha, ele vai atuar exatamente onde a gota atuou, ele não transloca, ele não é sistêmico, ele é de contato. Então, na hora que ele caiu, ele deu essa fitotoxicidade no milho que nós estávamos trabalhando. Então, o que foi feito? Aplicou-se um aminoácido para ver se voltava, e o resultado foi interessante. Então, a gente vê que, para algumas situações, é interessante aí um investimento, mas tudo é teste e é colocar na ponta do lápis, né? Daí a questão número 5, não, vamos voltar lá, 4 agora, né?
então vamos lá. A questão número 4 é que eu pedi para vocês, de acordo com as aulas práticas que eu fiz nos vídeos, os experimentos, né, os lipídios, todos os experimentos que eu fiz, eu pedi para vocês escreverem os materiais que eu utilizei, o objetivo, os procedimentos e os resultados que foram obtidos. Então, nada mais é do que vocês colocarem aí, descreverem com as suas palavras um resumo do que foi feito e qual o principal objetivo quando eu fui lá e fiz a apresentação de um experimento montado ali, bem com as coisas de casa, né? Aquela parte do detergente, do óleo, né? Que eu fiz também com outros elementos lá, o álcool, né? Simulando aí a degradação à água oxigenada, a batata, que é a questão do peróxido de hidrogênio, né, etc. Era para vocês descreverem esses processos bioquímicos. E aí, a quinta questão está falando sobre a fixação biológica do nitrogênio, que de fato, né, é um dos eventos mais importantes na natureza, e ele, junto ao enxofre, ele é responsável aí na síntese de 3 aminoácidos, por exemplo, a metionina, cisteína e a cistina, como eu falei para vocês na questão dos aminoácidos. Quando a gente fala do processo da fixação biológica, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar ou não, mas eu falei isso em aula, eu sempre gosto de falar isso em aula para vocês, que a fixação biológica é um dos eventos mais importantes da natureza e que trouxe ao Brasil, não sei, dentro do agronegócio talvez isso seja uma posição de destaque, não que monocultura ou um sistema convencional ou até mesmo desmatamento para a implantação de lavouras enormes de soja seja o ideal para um planeta, para um país como o nosso que tem outras formas de exploração. Porém, o Brasil tornou-se posição de destaque em relação à produção de soja a baixos custos, graças a pesquisadores na década de 60, mais especificamente pesquisadores que vieram foragidos da Segunda Guerra Mundial, do país da Áustria, que é a pesquisadora que se chama Joana Doberheiner, e ela veio com a proposta já explorar a grande diversidade biológica que o Brasil tem, né, pelo clima. Então, foi descoberto essas fixadoras biológicas e foram transformadas também em, hoje, né, o bradyrhizóbio para soja, o rizóbio para o feijão, o azospirillum para o milho. Então, foram efeitos da natureza que foram isolados, né, testadas as melhores estirpes de cada uma delas. E o que isso tem a ver com a bioquímica? Quando a gente tem uma fixação biológica nas leguminosas, quando a gente arranca a raiz, a gente vê nódulos, que são esses nódulos, né, que são chamados de estruturas protetoras na fixação biológica. O que ocorre ali dentro? Ali dentro a gente tem a atividade tanto da bactéria quanto de uma enzima que chama-se nitrogenase. O que essa enzima ela faz? Ela retira da atmosfera ou da parte gasosa do solo, porque o solo também possui a mesma concentração dos gases nos macroporos, que é onde ocorre a oxigenação. Então, ela vai retirar o N2 gasoso, que é 78% do nosso gás atmosférico hoje, e vai transformar, então, em formas assimiláveis, como amônia e nitrato, que é o que a planta hoje consegue absorver de nitrogênio. E como que ela faz isso? Ela tem uma enzima dentro desse nódulo que chama nitrogenase. E essa enzima, apesar da bactéria ser uma bactéria aeróbica que precisa de oxigênio, a enzima, ela muitas vezes é inutilizada ou inativada na presença do oxigênio. Então, qual a função que nós temos de uma proteína chamada leg-hemoglobina? E por que ela tem esse nome de leg-hemoglobina? Por 2 motivos. Primeiramente, porque ela apresenta uma coloração rosada, como a do sangue, né? O nosso sangue é a hemoglobina, ele é vermelho. A gente apresenta essa coloração rosada quando ela está ativa dentro dos nódulos. E por que leg? Porque ela é da leguminosa. E qual é a função da hemoglobina no nosso organismo? É de transporte de oxigênio, certo? Então, nada mais é a leg-hemoglobina de um transporte de oxigênio para fora do nódulo. Então, a enzima fica inativada.
Aí a proteína leg-hemoglobina tira esse oxigênio de dentro do nódulo, deixando então a nitrogenase participar mais efetivamente. Se a gente vai na plantação e a fixação biológica está ocorrendo de forma ativa, você arrancando uma planta de soja ou de feijão e apertando esse nódulo, se sai rosa é porque a gente tem a nitrogenase ativa, e se ela sai marrom é porque já está inativada. Obviamente que isso vai depender da fase. Plantas têm demandas de nutriente ao longo do seu desenvolvimento. Então, até a fase vegetativa, início da reprodutiva, a demanda é muito maior, né? Onde ela vai acumular. Então, a gente tem fases e etc. da função. Então, a questão correta é a letra E, que é a atividade da leg-hemoglobina, que está presente nos nódulos responsáveis por transportar o O2 não entrar em contato com a nitrogenase, que é a enzima responsável pela fixação biológica. As demais eu coloquei CO2, eu fiz umas pegadinhas, então a correta é a letra E. E para fechar, pessoal, a última questão é falar um pouco a respeito dos lipídios, né? O que são os lipídios, é uma de alternativa. Os lipídios, então, são as gorduras, né? Eles podem ser saturados ou insaturados. A gente tem aí os ácidos graxos, insaturados, saturados, dando condições ambientais líquido e sólido, dependendo. Colesterol, a gente tem os esteroides, a gente tem os triglicerídeos, tem tudo isso relacionado aos lipídios, que nada mais é do que gordura. E quando a gente falou na aula, a gente falou bastante a respeito da estrutura de um lipídio, né? Então, ela tem uma bicamada, a membrana plasmática, ela vai ter uma bicamada formada, né, pelos lipídios, tanto na parte hidrofílica quanto a hidrofóbica, e está relacionado a essa seletividade de membrana. E aí a primeira alternativa, né, a letra A, que são substâncias hidrofílicas, até aí ok, mas também tem a parte, depende, né, só a parte da membrana plasmática, a bicamada lipídica, a gente tem um lado hidrofílico, porque no geral os lipídios eles são hidrofóbicos, ou seja, eles não se misturam com a água, eles são solúveis em solventes orgânicos, por exemplo, o álcool. A letra C, são compostos inorgânicos homogêneos de origem mineral. Não, eles não são compostos inorgânicos, eles são orgânicos. Eles são compostos oriundos da bioquímica. Letra D, suas propriedades devem ser a natureza hidrofílica de suas estruturas. Não, não deve. Suas propriedades devem-se não somente a natureza hidrofílica, também deve-se a sua estrutura toda em relação ao seu esqueleto de configuração, seja a parte de ácidos graxos, outros compostos. E são, então, classificados como glicose, frutose ou galactose. Está errado. Isso é o quê? Carboidrato. Então, a letra correta é a letra B, que está dizendo que eles não são poliméricos, ou seja, eles não formam polímeros, tá? Não como as proteínas. Mas eles se agregam e, nesse estado, desempenham a sua função como matriz estrutural das membranas biológicas. Está correto, né? Tanto é que quando a gente fala da bicamada, a gente tem o que lá na parte dela? Os fosfolipídios. Os fosfolipídios são os responsáveis pela parte hidrofílica, que tem essa afinidade. Então, os fosfolipídios está relacionado ao quê? Nutrição da planta também com o fósforo, que é um elemento muito importante para o desenvolvimento. Bom, pessoal, eu espero que a prova tenha sido uma prova de muito conhecimento, né? Eu tentei abranger todas as funções das macromoléculas, as proteínas, aminoácidos, carboidratos e lipídios. Agora, a segunda parte, a gente vai falar a respeito de algumas interações e metabolismo, né? Eu vou aprofundar um pouco mais na parte dos lipídios para vocês, mas eu espero que vocês tenham pego a ideia geral e consigam assimilar isso na parte nossa da produção vegetal. Porque independente da planta não ter as mesmas funções que os seres, os animais, elas possuem também necessidades de síntese de moléculas, na parte então de energia, na parte de estrutura, de desenvolvimento e também enzimática principalmente. Tá bom? Então eu agradeço a atenção de todos e espero que todos tenham ido bem.